A maioria dos investidores de fundos imobiliários começou a investir depois ou a partir de 2016. Mas a história dos fundos imobiliários é mais antiga. Conhecer essa história nos ajuda a entender melhor de onde vem e como evoluiu o setor de fundos imobiliários no Brasil. E esse conhecimento pode nos ajudar, e vai nos ajudar, a investir melhor. Bem-vindo ao Observatório de Fundos Imobiliários. Aqui a gente aproxima a teoria e a prática para contribuir com o melhor entendimento do setor. Assim, a gente sai daquelas conversas ingênuas e superficiais, se protege de recomendações que não são para nós e, de fato, podemos aproveitar o potencial dos fundos imobiliários para criar patrimônio com renda mensal. Eu sou o professor Fernando Cossenza, fundador do Observatório de Fundos Imobiliários, pesquisador de pós-doutorado da FEA-USP e investidor em fundos imobiliários desde 2001. Já faz mais de 20 anos. E essa aqui é a aula 3 da série Fundamentos do Setor de Fundos Imobiliários sob a ótica de um investidor profissional. E o tema de hoje é a história dos fundos imobiliários no Brasil. Você quer parar de ser manipulado e desenvolver uma opinião própria e lúcida sobre os fundos imobiliários? Então, se inscreve aqui. Aliás, já compartilhou as outras aulas com mais pessoas? Se não, faça essa boa ação. Ajude a libertá-las das garras da ignorância. Tá bom, vamos para a aula. Os fundos imobiliários foram criados no século passado pela Lei 8.668, de 25 de junho de 1993. No início, infelizmente, eles foram bastante utilizados para desovar imóveis ou vender imóveis por preços superiores aos de mercado. E é por isso que há investidores mais antigos que têm preconceito com o setor. Até 2003, os fundos imobiliários não eram listados na Bolsa de Valores. Eram negociados em balcão, como são hoje os tais fundos cetipados. Eu conheço bem essa fase, porque eu já investia. Olha só, aqui na tela eu vou colocar para vocês. Esse aqui é o material que eu recebi em casa, pelo correio, quando, em 2001, comprei minhas primeiras cotas de fundos imobiliários. Pois é, eles eram vendidos quase como se vende um imóvel. Havia até estande de vendas. E os fundos eram monoativos e de gestão passiva. Se você não sabe o que isso significa, deixa a sua pergunta nos comentários que eu vou te ajudar a aprender. A listagem dos fundos imobiliários na Bolsa de Valores foi um avanço que ajudou o setor a crescer e reduziu muito a assimetria de informação que prejudicava especialmente o cotista. E é por isso que eu não gosto dos tais fundos cetipados. Na minha opinião, não ser listado é um retrocesso. Mas, como vimos na aula 1, e eu vou deixar o link aqui, tem gente que gosta. Outra curiosidade sobre a história dos fundos imobiliários é que os rendimentos para pessoas físicas não foram isentos durante toda a história. A isenção, que estava na gênese do setor lá em 1993, foi perdida em 99 e só volta em 2005 pela Lei 11.196. A listagem a partir de 2003, associada à volta da isenção para os rendimentos das pessoas físicas em 2005, marca o primeiro ciclo do crescimento do setor, que ganhava investidores e liquidez. E foi esse ambiente que permitiu a estruturação dos primeiros fundos maiores, multiativos e de gestão ativa. Outro impulso fundamental foi dado em 2008 pela Instrução CVM 472, que autorizou os fundos a investirem em crise outros títulos de dívida imobiliária e também em cotas de outros fundos. Nascem então os fundos de papel e os FOFs, fundos de fundos. A partir de 2008, portanto, o setor estava pronto para um novo ciclo de expansão, mas que de fato só chegou em 2016, junto com o encaminhamento da crise econômica que vivemos no governo Dilma. A postura fiscalista do governo Temer permitiu a queda dos juros e, com isso, melhorou a atratividade de ativos de renda variável, entre eles os fundos imobiliários. E, de fato, de 89 mil investidores em 2016, chegamos no final de 2024 com quase 3 milhões de investidores,
um crescimento forte e consistente a despeito dos diversos desafios que se abateram sobre a economia brasileira nesse período. Há muitas outras perspectivas que eu poderia explorar, mas eu trouxe aqui alguns dos principais capítulos desses 32 anos de história dos nossos fundos imobiliários. Achou interessante? Então deixa a sua opinião aí nos comentários. A série de videoaulas Fundamentos do Setor de Fundos Imobiliários pela ótica de um investidor profissional vai continuar. A próxima aula será publicada quando o canal tiver 2.500 inscritos. E aí você pode ajudar mandando essa aula para mais gente. Eu te vejo em breve.